Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de poder estar na casa de Deus nesta noite? Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, amém? Evangelho, segundo escreveu Mateus, amém? Glórias a Deus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, amém? Capítulo de número 9. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Amém. Enquanto você procura, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Amém. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor, pastor Elimar, que nos confiou essa responsabilidade, né? Deus abençoe também os obreiros na tribuna, aqui nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo número 9. Versículo de número 14, amém, até o versículo de número 17, amém, glória a Deus. Eu vou ler com o auxílio do projetor, para nós lermos todos juntos, em uma mesma versão, amém, que diz assim: então vieram a ele os discípulos de João, e dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, pode porventura andar triste os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odre velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos, aleluias, se conservam, amém? Só até aqui, pode tomar seu assento, em nome de Jesus, glória a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui nas terça-feiras, né? Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus, tem direcionado o nosso pastor a falar a respeito das parábolas de Jesus, né, nos evangelhos. E esta parábola, o qual nós lemos aqui nesta noite, ela é uma parábola o qual os três evangelistas vão narrar ela, tanto no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Esta parábola, certo dia estava ali Jesus, juntamente com seus discípulos, e chegam consigo ali alguns discípulos de João Batista, né? E eles vão questionar Jesus acerca do jejum, porque eles jejuavam, era de costume do povo judeu jejuar nos dias de segunda-feira e nos dias de quinta-feiras. Naqueles dias, era uma tradição, e eles começaram a perceber que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam naqueles dias, e ele perguntou então para o mestre, por que os seus discípulos não jejuaram? Então, Jesus, ele vai trazer esta parábola, falando do remendo de um tecido novo em um tecido velho, que não iria suportar, ia chegar a um ponto o qual ele iria romper e rasgar. E também usou também ali o ódrio, né, que deveria ter um ódrio novo para receber um vinho novo. Mas o que Jesus está querendo dizer a respeito desta palavra? Jesus, quando ele recebe esse questionamento, ele não é somente questionado, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Eles estão questionando o porquê
que Jesus, sendo mestre, ele estava permitindo que os seus discípulos não obedecessem à tradição da lei, porque era costume dos judeus jejuar dia de segunda e dia de quinta-feira naqueles dias. Então eles vão perguntar a Jesus, por que Jesus permitia isso? Porque tinha ele consigo que Jesus vinha para trazer um remendo na lei, para fazer uma PEC, uma emenda a respeito da lei dos judeus, da lei de Moisés, querendo trazer uma organização diante a religião judaica. Mas Jesus, ele vai deixar bem claro, irmãos, que ele não veio para consertar o judaísmo, ele veio para trazer uma vestidura nova para aqueles que creiam no seu nome. Então, é por isso que Jesus vai dizer que não tem como remendar uma roupa que esteja rasgada, porque em um tempo ela vai romper de novo aonde estava rasgado. Então, aqui nós precisamos destacar 2 pontos dentro dessa parábola. A primeira, Jesus, ele vai destacar o tempo, que o tempo que eles estavam ali vivendo não era um tempo oportuno para que os seus discípulos viessem a estar jejuando, porque eles estavam ali cortejando o noivo da igreja, aquele o qual iria morrer pela humanidade e pelo seu pecado, Jesus. Então o tempo não era oportuno, mas Jesus vai deixar bem claro que vai chegar um tempo aonde os discípulos de Jesus vão ter que ter uma vida de jejum. Amém? Segundo, Jesus ele vai deixar bem claro que da mesma forma que ele estava trazendo um ensinamento novo, uma nova metodologia para aqueles dias, era necessário que aquele que quisesse receber do que ele tinha para entregar, precisasse renovar o seu ódrio para receber o que Deus tinha para trazer para a sua vida. Não tem como você ter uma nova vida com Jesus, se você não quiser abandonar coisas antigas, práticas antigas, ideologias antigas. Existe um ditado aí para fora, que diz assim que aquele que nasceu torto, vai morrer torto, né? Mas Jesus, ele veio para endireitar o que estava torto, o que estava bagunçado. Então a primeira coisa que nós precisamos destacar e colocar sobre o nosso coração, é que Jesus, ele quer trazer coisas novas para a sua vida. Ele quer fazer coisas novas no seu casamento, ele quer fazer coisas novas sobre a tua história. Mas nós precisamos ter a compreensão e a sensibilidade para entender isso, para nós podermos receber o que ele quer nos entregar nos dias de hoje. Amém? Então, aqui nesta noite, irmãos, eu quero falar um pouco a respeito do jejum para os nossos dias. Amém? Eu quero falar discernindo a respeito do jejum. Amém? Quando nós falamos de jejum, a gente tem uma base muito superficial a respeito desse assunto nos dias de hoje. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui nesta noite é que o jejum, ele não é uma oração mais forte. Tem gente que quando ele fala de jejum, ele coloca o jejum como fosse uma oração mais forte. E o jejum, ele não é uma oração mais forte. A função do jejum não é uma oração mais forte. A função do jejum é te deixar espiritual. Repita comigo, o jejum não está fraco pelo tanto de gente. Vamos mais uma vez. O jejum tem como função me deixar espiritual. Em Romanos capítulo de número 8, no verso de número 5, Paulo, ele vai dizer a respeito de uma balança. Existe em
todos nós uma balança. Como todos nós sabemos, nós somos um ser espiritual. Paulo vai dizer e vai escrever na carta aos Filipenses que Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem um ser espiritual. Como assim, pastor Diogo? Quando Deus criou o homem, Ele criou um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Então você é um ser espiritual, amém? E todos nós temos uma balança na nossa vida. A nossa alma, ela é direcionada acerca das decisões que nós tomamos. E Paulo, no capítulo de número 8 do livro de Romanos, ele vai trazer no verso de número 5, que no mundo espiritual, as pessoas que têm inclinação para as coisas da carne, ele vai alimentar a sua carne. E as pessoas que têm uma inclinação para as coisas do espírito, ele vai alimentar o seu espírito. Então, a nossa alma, ela fica no meio. E de um lado existe uma balança que tem o espírito, e do outro lado uma balança que tem a carne. E dependendo como você se comporta, você vai alimentar uma dessas duas coisas, o qual vai influenciar a sua alma. Por que algumas pessoas, às vezes ela não consegue vencer um pecado, às vezes ela não consegue vencer um costume que ela faz, às vezes ela não consegue vencer certo tipo de erro que ela está cometendo, porque às vezes a sua carne está sendo bem alimentada. Então, o jejum ele tem como função te deixar espiritual. Quando você jejua, o seu espírito vai ser fortalecido para você direcionar a sua alma à obediência de Deus. Amém? Então, a função do jejum é te deixar espiritual. Segundo, o jejum tem como seu objetivo te capacitar para você alcançar, desenvolver, vencer no mundo espiritual. Certo dia Jesus está ali, chega um jovem lunático, os discípulos, os apóstolos vão ali tentar expulsar aquele demônio que estava naquele jovem e não consegue. Eles vão trazer o menino até Jesus, Jesus vai chegar lá, vai mandar sair, vai sair o demônio, o menino vai ficar normal. Aí eles vão perguntar, por que nós não conseguimos? Aí Jesus vai dizer, é porque tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, o jejum, ele nos habilita para vencer nas regiões celestiais. Também Daniel, lá no capítulo de número 9, no capítulo de número 10, ele vai ali enfrentar uma peleja muito grande, e a Bíblia diz que no primeiro dia, Deus havia ouvido a oração de Daniel, mas o anjo só chegou no 21º para entregar a resposta. Sabe por quê? Porque Daniel, ele lançou ali um período de jejum, e aquele jejum quebrou todo o impedimento que havia nas regiões celestes. Então, para que a gente viemos a ter êxito no mundo espiritual, nós precisamos ter uma vida de jejum. Amém? Terceiro, o que é jejum na esfera natural, no mundo terreno? O jejum para uma pessoa carnal, irmãos, ele é abster parcialmente ou total de alimento, é não comer. Mas o jejum para uma pessoa espiritual, eu defini o jejum, irmãos, uma definição minha, porque eu vejo o jejum como um alimento espiritual. Parece um paradoxo, né? Você deixa de comer para se alimentar. E é dessa maneira que acontece. Quando você jejua, você está alimentando o seu espírito e você vai se tornar mais forte em Deus. Amém? Para nós encerrar essa parte, amém? Qual é mais fácil você ouvir? Uma pessoa que está do seu lado ou uma pessoa que está um
1 quilômetro de distância da sua presença? 1 ou 2? 1. Então o jejum ele te deixa espiritual. Por que que a oração vai ser mais rápida respondida? Através do jejum da oração. Porque o jejum vai te transportar mais perto de Deus. Filhos próximos. Quanto mais próximo você está de Deus, mais a sua vida vai ser abençoada. Amém? Glória a Deus. Existe 4 tipos de jejum dentro da Bíblia, irmãos. Eu vou correr aqui. Existe 4 tipos de jejum na Bíblia. Existe o jejum normal, né? Qual é o jejum normal? É onde você abster de alimento com uma ingestão regular de água. Você deixa de se alimentar e você toma água em certos períodos do seu jejum. Esse aí se chama jejum normal. Esse era um jejum, irmãos, o qual os judeus praticavam muito. Era o jejum de uma jornada. Eles jejuavam das 6 da manhã às 18 horas da noite. E eles jejuavam desta maneira. Existe também um segundo tipo de jejum que se chama jejum completo, aonde você não alimenta e você também não come, ou você não alimenta e você também não bebe de nenhuma água, amém? Você faz um jejum completo. A gente vai ver a rainha Esther definindo um jejum desta maneira para o povo ali quando eles estavam na Pérsia. E ela vai trazer ali falando para eles estar jejuando vários dias, né, sem comer, sem beber, para que Deus lhe desse ali um alvará para que ela pudesse falar com o rei. E quando eles jejuaram, não comeram, não beberam, Deus abriu o caminho e ela teve ali a bênção do rei Assuero para pedir o que ela queria, amém? Então esse é o jejum completo. Existe também, irmãos, o jejum parcial, que é quando você tira algumas coisas, né, da sua alimentação, e você vai se alimentar só com alguma parte. Foi o que Daniel praticou tanto no capítulo 1 e no verso de número 12 do seu livro, e também no capítulo de número 10, no verso 2 e 3 também do seu livro. Daniel, ele fez propósitos ali de jejum, aonde ele só ia alimentar de legumes e água, e Deus trouxe resposta para a vida de Daniel, através daquele jejum. E também, irmãos, existe o jejum corporativo. Qual é esse jejum? É quando mais de uma pessoa se coloca a jejuar pelo mesmo propósito. É quando o pastor Elimar, ele lança um jejum aqui, né, em prol de uma razão aqui da igreja, e todo mundo aqui vamos jejuar em favor daquela razão. Isso se chama jejum corporativo, ou jejum de grupo. É o que a nação de Nínive fez em Jonas capítulo número 3, aonde eles todos ficaram sem comer, sem beber, os seus animais, as crianças, para que Deus perdoasse o pecado daquela nação e não trazesse destruição para aquele país e para aquele povo. Então, é um jejum corporativo. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer aqui agora 9 porquês. Por que você deve jejuar? Amém? 9 porquê. Por que você deve ter uma vida de jejum? Primeiro, nós jejuamos em obediência à palavra de Deus. Só esse porquê a gente já tinha que ter uma vida de jejum, amém? Com junta de oração. Em Joel capítulo de número 2, no verso 12, o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai dar essa ordem para Joel e para o povo de Israel, que eles lançassem ali um jejum, amém? Para que Deus tirasse o mal que sobreviria sobre aquela nação. Em Mateus 9, versículo de número 15, o próprio Jesus vai dizer que vai chegar um tempo aonde os seus discípulos haveriam de jejuar, amém? Quando o noivo fosse tirado, quando ele morresse na cruz, ele tivesse a ascensão e ele subisse ao céu na sua glória, amém? Então, o primeiro porquê que nós precisamos jejuar é para que nós podemos obedecer a palavra de Deus.
Segundo, por que eu devo jejuar, pastor Diogo? Porque quando jejuamos, nós nos humilhamos para Deus. No livro de Tiago, capítulo número 4, no verso de número 10, Tiago vai dizer assim, ó: se humilha perante as potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará, né? Existem pessoas que traduzem esse versículo diferente, né? Eles falam assim: os humilhados vão ser exaltados, né? Mas não é os humilhados, é quem se humilha, amém? Então, quando você jejuma, você está em um sinal de humilhação perante Deus. Terceiro, por que nós devemos jejuar? Porque quando nós jejuamos, nós vencemos as tentações em áreas que nos impedem de usufruir o poder de Deus. Quando você jejua, você vai vencer tentações em áreas que vos impede de você usufruir do poder de Deus. A Bíblia diz em Lucas 4 que quando Jesus sai do deserto e da tentação, ali no deserto, ele vai sair com poder daquele lugar, porque ele havia ficado 40 dias jejuando e orando naquele deserto. Então, quando nós jejuamos, nós vamos liberar sobre a nossa vida poder espiritual para vencer as tentações, amém? Quarto motivo, nós jejuamos para ser purificado do pecado e para ajudar outros a serem purificados também. Lá em Daniel, capítulo número 9, verso de número 3 a 5, e Jonas 3, 5 a 10, vai dizer que eles jejuaram pelos pecados e pelos pecados de outras pessoas, para Deus trazer perdão. Aqui, irmãos, entra aquilo que eu falei momentos antes. Às vezes você tem um pecado que você não consegue largar. Às vezes todos nós, irmão, na verdade, todo ser humano, ele existe uma área da sua vida que você é fraco. Uma área da sua vida, você vai ser fraco. E dentro dessas 3 áreas que eu vou te falar, Jesus foi tentado no deserto. Todo ser humano, ele tem fraqueza em uma dessas 3 áreas. Tem ser humano, né? Qual que foi essas 3 áreas? Satanás tentou Jesus na carne, né? Todo mundo aqui, ó, às vezes tem fraqueza na carne. Tem pessoas que são fracos na parte sexual. Tem pessoas que são fracas, né, na carne. Tem pessoas que são fracas em poder. Se ela pegar poder, ela muda. Ela muda. Satanás ofereceu poder para Jesus, e Jesus não quis. Então tem pessoas que ela é fraca no poder. Se ela ocupar um cargo de poder, ela vai mudar. E também existe na riqueza. Satanás tentou Jesus na riqueza. Tem pessoas que quando ele está vivendo uma vida modesta, pastor Elimar, ele é uma pessoa humilde, abençoada. Ele enriqueceu, ele muda. Ele não pode prosperar. E todos nós, irmãos, temos fraqueza em uma dessas 3 áreas. Eu trato muito casamento, eu faço um trabalho na internet, trato muito casamento, e muito casamento, eles têm rachaduras, brigas, porque o parceiro tem um defeito em uma dessas 3 áreas, só que eles nunca sentam para compreender qual que é o defeito do outro. Aí a mulher tem um defeito em uma área, o homem tem na outra, só que eles nunca sentam para ver qual que é o defeito do seu parceiro, e para a mulher esforçar para ajudar ele a vencer aquela área, e ele ajudar ela a vencer na área dela. Então, muito casamento tem briga por falta de compreensão da fraqueza do seu cônjuge, né? Então, quando nós jejuamos, irmão, nós temos poder liberado por Deus para poder vencer o pecado que às vezes nós somos fracos, né? Às vezes a gente caímos. Tem pessoas que ela é fraca na mentira. Quando ela vê, já está mentindo. E às vezes é uma fraqueza, irmão, né? Às vezes é uma fraqueza espiritual. Ela precisa jejuar, ela precisa orar, ela precisa
aprender na palavra para ela poder ser liberta desse mal. Amém? Então, quando nós jejuamos, nós somos purificados do nosso pecado também. Quinto, quando nós jejuamos para nos tornar fraco perante Deus, a fim do que o poder de Deus seja forte em nós. Amém? É o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo número 12, né? Que quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. Então, quando você está pensando que não vai dar nada, que está fraco, aí Deus vem, te aperfeiçoa, e Ele consegue te abençoar, te levantar, porque a sua dependência vai estar totalmente nele. Amém? Sexto, quando nós jejuamos para liberar unção para realizar a vontade de Deus. Paulo, ele vai jejuar em Atos, capítulo número 13, no verso 3 e 4, para ele pregar a palavra de Deus e ganhar crentes, ganhar pessoas ali naquela região, porque ele iria ali anunciar o evangelho de Cristo. Então ele jejuou para ele conseguir desempenhar o seu ministério naquela região. E a Bíblia diz que ele chegou lá, ele ganhou muitas vidas, porque ele estava preparado para isso, irmão. Quem quer levar uma vida de obreiro, de altar, irmãos, ele precisa ter uma vida de consagração para poder conseguir executar a vontade de Deus na sua vida. Amém? 7. Por que nós precisamos jejuar? Nós jejuamos em tempo de crise, Às vezes é o período que mais nós buscamos o jejum. É quando as portas estão fechadas, é quando está tendo problema, é quando está tendo situações contrárias. Aí nós vamos para a oração, para o jejum, vem para o ciclo de oração, vem para o culto de oração, vem para o culto de ensino, não falta um culto, Oramos de madrugada. E é um período, irmão, que você precisa jejuar, porque é um tempo de crise, e tem crise na sua vida, que Deus tem solução para trazer para a sua vida. E quando você jejua, Deus abre porta, Deus abre caminho, Deus traz restauração, Deus traz cura, Deus opera milagres sobre a sua história. Amém? Glória a Deus. 8º, nós jejuamos quando estamos buscando a direção de Deus. Quando você vê uma pessoa que não tem direção de Deus, irmão, é porque ela está na carne. Amém? Pastor, eu não estou tendo direção do que eu vou fazer lá na minha casa, no meu casamento, no meu ministério. É porque você está carnal, irmão. Infelizmente. Se você observar o livro de Abacuque, no capítulo 1, ele vai só julgar e condenar, falar mal, falar por culpa em Deus, por que Deus permite. No capítulo 2, ele sobe para a torre para orar e jejuar, para buscar a Deus. E quando ele está na torre, Deus traz uma revelação para ele. Qual revelação? Que o justo viveria da fé. No capítulo 3, ele vai terminar o seu livro adorando a Deus em tempos de dificuldade. Porque quando você jejua, quando você ora, você tem direção de Deus, você sabe o que você vai fazer, você sabe aonde você vai chegar, você sabe que você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Então, quando Esdras, ele estava voltando da Pérsia, juntamente com o povo ali, numa levada, ele estava num lugar muito perigoso. Lá no capítulo 8 de Esdras, 21, 23, vai dizer que ele vai pôr todo o povo para jejuar, para que Deus direcionasse o caminho e desse segurança. Então, quando nós jejuamos, Deus nos dá direção. Amém? Está precisando de direção? Está precisando de discernimento? Começa a jejuar e a orar, que Deus vai trazer na sua vida. 9, quando nós jejuamos, nós temos entendimento e revelação divina para a nossa vida. Lá em Jeremias capítulo 36, verso 6, Jeremias não estava entendendo nada, Deus vai
ele vai jejuar e orar, e Deus vai falar: Jeremias, pega o rolo do livro, vai para o templo e você vai ler isso para o povo, porque eu estou trazendo, assim, revelações do que vai acontecer em Israel e em Judá. Então, quando ele estava em um período de oração e de jejum, Deus trouxe revelações do que haveria de acontecer sobre Israel. Então, quando nós jejuamos, nós não ficamos confundidos com situações, irmão. Amém? Você vai ter compreensão por que algumas coisas estão acontecendo, como que você deve se comportar.